Olá, estamos ao vivo agora para mais uma live. Como tema de hoje, vamos falar sobre a questão do medo. Então, deixa eu já chamar aqui a minha parceira de live, Valéria Bordim. Oi, Arinha, tudo bem? Thaís, tudo bem? Quanto tempo? Deixa eu chamar aqui a Valéria. Pessoal, vai me dando um oi aqui. Me falem se vocês estão conseguindo ter um retorno bom do som. Tudo bem, Val? Tudo você. Eu não Tudo estava te bem, e ouvindo você? bem também. E agora tá conseguindo me ouvir bem? Agora sim, Ah, então beleza. Muito agora bom. sim, mas na hora que você começou, eu não estava ouvindo. Eu tirei até o meu microfone para ver, mas está tudo certo. E como que você passou o feriado? Tá passando, Bem, né, o tudo feriado bem, ainda? Trabalhando tudo bastante, ótimo. descansando. Não descansei muito, mas pude fazer exercício, caminhar, Olha, que bom. passear um pouco com a É, minha filha, então foi bom. Deu ah, isso para é muito fazer um pouco bom. de tudo. E você? Ah, trabalhando bastante, né? Gravei 18 vídeos aulas pro método, né? Nossa, E mãe, aí eu consegui terminar tudo hoje, mas foi uma correria só. Aí semana passada eu falei imagino. para você, né, sobre a apresentação que eu fiz. Eu até Uhum. compartilhei aqui, tem a Yarinha que está aqui no nosso grupo lá do Vida Plena. E aí eu falei pro pessoal, me mandem muita energia positiva, porque a ansiedade também estava pegando por aqui também na semana passada, viu, Val? Uhum. É, somos todos humanos, não? Isso vai visitar Sim, todos nós. Que a gente aham, vai compartilhando aí as ferramentas que a gente vai entendendo que para a gente vai fazendo sentido, né? E vai com ajudando. E a gente certeza. compartilha aqui um pouco do que a gente vai aprendendo também. Eu acho que essa é a ideia, né? A Lília entrou, minha amiga, tudo bem, Lília? Então, o pessoal está entrando aqui. Aí, o tema de hoje vai ser como a gente pode lidar melhor com a questão do medo, né? E eu tenho observado, assim, que o medo, ele pode ser tanto um medo racional e um medo irracional, né? Eu vou diferenciar com algo que eu li de um artigo muito interessante, viu, Val? Eu até Uhum. separei aqui uns cards, assim, umas frases aqui que fala muito a respeito do medo. Aí eu acho que são frases bem curtinhas, mas que a gente pode compartilhar, né, a respeito disso. Para ter também um sentido, né, a gente precisa entender que o medo, ela faz parte de qualquer ser humano, né? Mas sempre o ponto inicial aqui é que, a partir do momento que a gente traz o foco somente para a causa do medo, daquilo que a gente sente, ela vai se intensificando cada vez maior. E aí, eu até publiquei assim, hoje eu estava contando no Easter e estava mostrando aqui as pets de casa, né? E aí eu lembrei também que tem um o ex-marido na minha prima, né? Ele tinha pavor mesmo de cachorro, mas o dele foi um trauma de infância que ele teve e ele não podia ver nem cachorro. E aí o que aconteceu é que eu lembrei de um artigo que eu li falando sobre a questão do medo de cachorro. E é interessante que tem um termo específico que chama nossa, fugiu agora da cabeça. Ai, como que era? Se. Tá. Ai, meu Deus. Referente ao que é o nome de medo de cachorro, um nome técnico. Era. Mas é bem fácil, mas espera aí, tá aqui, ó. Eu até tô com o artigo aqui. Sinofobia. Eu lembrava que era sino alguma coisa, sinofobia. E aí, o que no artigo estava falando, né, Val? Que ele diferenciou muito bem a respeito do medo racional e o medo irracional. Então, para o Uhum. pessoal que está aqui, para vocês entenderem, eu acho que fica muito fácil da gente exemplificar dessa forma, né? Então, não sei se entre vocês que estão aqui com a gente, se vocês têm medo de cachorro ou medo de algum inseto, muita gente tem medo
Barata, né? Eu já tenho medo muito, um pavor de sapo. A barata até eu pegaria na mão, mas sapo, nossa, mas é um pavor. Aí, nesse artigo, o que ele falou, Val? É que, assim, você pode estar, por exemplo, indo na casa do seu amigo e lá ele tem um Rottweiler. Só que quando o Rottweiler te vê, ele já começa a rosnar, já começa a esbravejar e você sente o quê? Um sentimento, assim, de medo, né? Mas não que você não gosta de cachorro. Você gosta, mas você fica receosa por conta do comportamento do cachorro. Então, você está vendo o comportamento dele e aí você tem o medo. Isso ele exemplificou como um medo racional. Então, você vê e você observa, né? O que poderia acontecer se você estivesse lá, né? Agora... Sim. O medo porque é uma situação real, nesse caso. Isso. É uma situação real, está acontecendo na sua frente, né? Exatamente. E você está vendo a reação do cachorro, né? Então, o cachorro está esbravejando, tá para avançar, então você vê que ele não é que está abanando o rabinho, né? Agora, ele deu um outro exemplo. Quando você vê agora um cachorrinho, esses cachorrinhos bem bem fofinho, que não avança mesmo, que é bem dócil. Só que aí o cachorro começa a aproximar da sua perna, né? Querer um carinho, só que aí a pessoa já sente aquele pavor. Só que isso ele exemplificou como um medo irracional. Então tá aqui dentro, né? Então o cachorrinho lá não mostra nenhum sinal de perigo, digamos assim. Então, o perigo está na mente. Então, é daqui que a gente parte para separar o que é medo racional e irracional. Exato. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter inicialmente essa clareza, né? Do que eu tô com medo, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que procurar se conectar com esse medo, identificar a razão desse medo, né? Nesse caso, uma razão super real e que não dá pra gente enfrentar, talvez um cachorro grande que esteja rosnando, você realmente vai ficar com medo porque é uma questão de sobrevivência. Então, isso também exemplifica que a emoção do medo é uma emoção natural, né? Dentro das emoções universais que a gente tem, existem várias classificações de emoção, mas existe essa classificação de emoções universais que todos nós temos, independente da cultura, da onde a gente vive, das nossas experiências, meio ambiente. Então, o medo é uma dessas emoções universais. Então, ele está ali num primeiro momento para nossa proteção, para nossa sobrevivência. Então, nessas situações que nem a Cris colocou, sei lá, você está num carro aqui em São Paulo, você vê que alguém está se aproximando, pode mexer na roupa, pode pensar o que é um revólver, pode ver alguém sendo assaltado no carro da frente. Tá acontecendo, né? Isso é real, tá ali. É real. Então, esse medo é um medo que justifica, né? Você tá ali, tá com essa situação. Agora, esse do cachorrinho que ela colocou, que é tão dócil, você vem e você starta outras coisas, né? Esse já não é algo racional. E eu trouxe aqui uma citação, bom, vocês vão ver que eu falo bastante de Rumi, porque eu adoro ele. E ele tem uma lista de emoções, assim, e ele fala do medo o seguinte, ele fala, o que é o medo? A não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se tornará aventura. Então é isso, eu acho que o medo, esse medo que a gente sente, mesmo racional ou irracional, é o medo do desconhecido, né? É o medo do que eu não sei o que vem pela frente, eu não sei o que vai acontecer, né? É uma coisa que eu desconheço. Então, me gera essa sensação, né, de medo. E a partir esse senso de segurança, né? Exato. Ele até, eu acho que essa história que eu escutei, não sei se foi daquele livro Conversando com Deus, agora eu não me lembro, mas dizendo isso, que as pessoas vivem uma vida, estavam lá numa vida normal, vivendo sempre indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, uma comunidade que vivia num pé de uma montanha. E aí um cara começou a ficar cansado daquela vida. E ele começou a ficar curioso para saber o que será que tem lá no topo da montanha. E aí ele começava a falar, mas eu acho que eu tô querendo ir lá visitar. E ele resolveu conversar com as pessoas na aldeia ali. Falar, nossa, mas ninguém vai lá.
eu também quero, eu gostaria tanto de ir, tenho tanta curiosidade de ver o que tem ali. Aí as pessoas, não, é super perigoso. As pessoas que foram dizem que não voltaram. Dizem que não voltaram. E aí ele começou a ficar, ele estava tão animado, tão disposto a fazer esta aventura, mas visto tanta incerteza de pessoas que nem tinham vivenciado a experiência também, né? Era uma suposição, que começaram a trazer esses conceitos para ele, fazendo com que ele começasse a pensar, mas será mesmo? Ai, o que será que eu vou encontrar? Mas se não for uma coisa boa? Então, eu acho que essa história representa um pouco essa sensação que a gente tem em relação ao medo, né? Que é esse contato com o desconhecido, é o contato com algo que eu não sei o que vai acontecer, né? Eu não sei o que vai surgir. E se a gente parar para pensar, essa questão mesmo de segurança, isso é para tudo, né? Segurança da gente se arriscar para trocar de emprego, ou às vezes trocar de cidade, né? Então a gente fica com aquela insegurança de se arriscar. Mas hoje em dia, assim, a gente... antigamente, até mesmo essa questão também de aposentadoria, né, Val? Hoje em dia, assim, as leis estão mudando. Então, você observa que... já escutei tanta gente falando, nossa, falta mais um ano para eu me aposentar, saiu a bendita lei, não, agora eu preciso ficar mais 5 anos. Então, tem-se também aquela atmosfera do que é imaginário, ilusório da segurança. E segurança a gente não tem, né? O que a gente tem é agora, né? Da gente pensar o que eu posso fazer para também ter uma aposentadoria confortável lá na frente. Mas só que se eu ficar também só pensando lá na frente, eu não vivo agora, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que planejar o meu futuro, sendo que o futuro a gente planeja agora, não é lá na frente, né? E sim, eu acho que planejamento é uma coisa e vivência é outra, né? Exato. Você planejar e você organizar o que vai acontecer é uma coisa. Agora, você ficar o tempo inteiro alimentando pensamentos. Mas como vai ser? Mas e se agora acontecer isso? Mas é outra coisa. Você não está vivendo aqui. E o agora, você está vivendo na mente, está vivendo lá na frente, né? Eu não sei se veio para você nas suas caixinhas aí de perguntas, qual eram os principais medos das pessoas que nos responderam. Nas minhas, olha, foi bem dentro do que eu tinha feito até uma pesquisa aqui para entender, assim, qual que era perder alguém ou algo. Foi 50% das... Depois foi de enfrentar... repete de novo, Val, aqui deu uma travada. Tá. A primeira preocupação, assim, o primeiro medo é de perder alguém ou algo, 50%. Depois foi de enfrentar um desafio, 25%. E depois foi de se descobrir e ver quem você verdadeiramente é, 25%. Isso eu achei interessante, né? Desse medo da gente olhar pra gente, né? Mas se a gente não se autoconhecer, a gente não vai caminhar quase nada, né? Se você não entrar em contato com isso. Então, esse medo do desconhecido. Mas quem que eu vou encontrar aqui? Quem que verdadeiramente eu sou embaixo, talvez, desses véus que eu vou me colocando? Então, essas foram, assim, pra mim aqui, as principais o meu tava pontos de medo. Bem, assim, aleatório, viu? Assim, eu não peguei, acabei não pegando por porcentagem, mas, assim, é medo, desde, assim, medo de avião, mas muito medo de avião, né? Medo de sair de casa, medo também de perder alguém. Esse medo de perder alguém, eu acho que estava muito alto, principalmente ano passado, por conta da pandemia. Esse ano também. Sim. Mas do formulário de pesquisa que o pessoal respondeu, era disparado mesmo essa questão do medo de morrer, medo de perder alguém, medo de ficar sozinha, era disparado. Agora, por outro lado, tinha essa questão mesmo de medo de não conseguir realizar os seus sonhos, medo de avião, medo de tantas, assim, algumas outras coisas assim fugiram agora, mas de
de assim, o máximo não, o topo mesmo foi essa questão de perda, né? Perda de alguém. E é justamente isso que trouxe com a minha pesquisa, que um dos maiores medos que as pessoas têm está muito relacionado aos relacionamentos. Então, assim, tanto que essa coisa, né, da perda das pessoas, de perder alguém que você ama, não só pela questão da morte, né, mas de terminar uma relação, ou mesmo em relacionamentos profissionais, né? Então, sempre um medo muito grande envolvendo relação entre as pessoas, né? Esse relacionamento, que na verdade eu acho que é o que a gente mesmo busca na vida, essa intimidade, essa conexão, e talvez quando você encontre isso num outro, isso te gera essa sensação de medo, né? De perder. Muito. Mas isso é bem interessante, né? Porque daí é uma coisa muito que a gente pode linkar com a gente sempre ter que encontrar a felicidade ou algo que nos preencha fora da gente, né? Como se o outro desse isso pra gente, né? Se eu encontro isso internamente, é isso que nesse artigo que eu estava lendo trazia. Então, se a gente encontra essa conexão com a gente mesmo, com a nossa essência, esses medos começam a não fazer mais muito sentido. E se a gente for parar para pensar, né, Val? Desculpa. Vai continuando aí. Não, então, desse medo da gente não conseguir... muito do que ela colocou ali, né, do que a pesquisa trouxe também, que falou 25% das pessoas tinham medo de descobrir quem elas são, de ir para dentro, né? Então, quanto mais medo eu tenho de ir para dentro, de me conectar comigo mesmo, mais eu vou acreditando que tudo que eu tenho vai vir de fora para mim. Então, eu tenho que ter do outro, eu tenho que ter a felicidade que vem de algo externo, quando na verdade essa felicidade ela está dentro da gente, né? Quando a gente está conectada realmente com a nossa essência interna, esses medos param de fazer sentido, né? Foi isso que eu quis dizer. Esses medos não fazem mais sentido, né? Você não tem por que mais ter esses medos. Então, esse processo de autoconhecimento é fundamental. É fundamental para a nossa evolução e para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Embora em muitos momentos seja algo doloroso, assim, difícil, né? Mas que é possível a gente enfrentar. E é a partir desse olhar para isso, da gente entrar em contato com isso, que a gente vai conseguir nos conhecer e realmente trabalhar onde a gente tem que melhorar, né? E aí, deixa eu ver, só a Ana, ela colocou aí a questão do medo de dirigir. Claro que, nesse sentido, eu vou trazer até um exemplo aqui. Não lembro se eu falei para você, acho que eu comentei, não sei se eu comentei hoje com você, Val, a respeito do... tá. Eu vou pegar a mesma situação do medo do cachorro, tá? É que depende muito, né? Não dá pra gente generalizar, né? A gente tem que ir olhando caso por caso, mas no caso, assim, medo do cachorro. Se a gente for parar para pensar, assim, mesmo que seja em menos grau do que, de repente, um medo de barata, por exemplo, no artigo, o autor estava falando assim, que o medo do cachorro, ele poderia vir ou por um trauma de repente, você ter sido mordido por um cachorro, você era uma criança ainda e ficou aquele trauma. Agora também, ele destacou que dependendo de como você foi criado, tá? Você pode ter esse olhar de medo para um outro ser, sendo que ele não fez nada com você. Então, olha só, nesse caso do cachorro, ele citou um exemplo de uma criança em que ela foi protegida, muito protegida pelos pais, né? E como se fizesse dela assim, dentro de uma redoma, dentro de uma bolha, em que falava para a criança, olha filho, cuidado com o cachorro, ele vai te morder, não chega perto, ele vai te morder, você vai se machucar. Então isso vai se criando dentro uma programação, né, mental, dentro da cabeça dela, e que vai crescendo, e chega na fase adulta, ele já tem
Agora o quê? Um receio, um medo de chegar próximo do cachorro, porque ouviu a vida toda falando que o cachorro é bravo, o cachorro vai morder, o cachorro é isso, aquilo, mas isso é para tudo, né? Agora, essa questão também do dirigir, e até mesmo assim, no caso do avião, pode ser que seja também algum trauma, né? Não sei, Ana, se você lá na infância, você teve algum trauma dentro do carro, às vezes teve um acidente e estava dentro do carro, né? Ou também de ter assistido, dependendo aí, às vezes um filme, um programa em que mostrava muito acidente de carro. É muito particular também, mas a intenção Sim. sempre assim, é de você ir um pouquinho mais e verificar a partir de quando que começou a ter esse receio, esse medo, né? Eu tenho também uma seguidora que ela tem muito medo de avião. Só que esse medo é dela ficar realmente assim, com taquicardia, suando, dar todos esses sintomas de uma crise mesmo de ansiedade. E aí, eu fui perguntando para ela, né, retrocedendo, em que momento que ela começou a perceber isso? Ela até mesmo falou, olha, eu acredito que foi então quando criança, porque na adolescência já tinha, mas quando criança também, mas ela não era uma experiência específica no avião, não é que ela entrou no avião e teve uma viagem super turbulenta, mas dela ver muita tragédia com o avião, e isso foi se associando. Então, também, nesse sentido, eu até tinha pego aqui essa situação, então, do medo, né? Quando a gente acaba sentindo o medo com determinada ocasião e a gente começa a pensar demais, colocar o foco demais nesse medo, esse medo que era isso, ele vai se transformando em uma bolha, né? Sim, vai fazendo um monstro. Eu acho que essa coisa desses medos que a gente tem, vai de carro, de sair na rua, de avião, de tomar elevador, de sair sozinho, né? Primeiro, pode ser também, de novo, uma patologia, isso é importante sempre a pessoa investigar, né? O que tá, se isso está realmente comprometendo a qualidade de vida dela. Identificar que pode ser realmente uma vivência, como você colocou, mas pode ser crenças de coisas que ela foi ouvindo a vida inteira. E ela não é uma coisa consciente. Sim. Sei lá, um pai falava, viajar de avião é terrível. O outro fala, não pode, já vi tanta gente que caiu de avião. Né? E você vai ouvindo aquilo, você vai internalizando aquilo. Aí para você aquilo vai sendo uma realidade. Olha, não, viver de avião é perigoso, eu não vou. Né? Então fica muito isso. Aqui pra gente que ela não tem trauma, ela fez até autoescola, e lá sempre passavam acidentes na TV. E isso me abalava, mas não sei como retirar isso de mim e dirigir meu carro agora. Então, isso também é o que acontece muito, por exemplo, com o noticiário, né? A gente vê muito essa questão de, claro, morte, é violência, é assalto, é tudo. O nosso olhar fica para isso, o foco fica nisso, né? Então, Sim. Se eu vou sair na rua, claro, a gente tem que ter um cuidado também, mas às vezes eu vejo também pessoas falando, eu não saio na rua porque eu tenho já um medo, né? Um medo, então esse Instalou. medo Agora, nesse caso da Ana, quais seriam assim os primeiros passos para que ela pudesse já, digamos assim, lidar com esse medo, para trazer um alívio? Então, eu acho que assim, precisa identificar com ela o quão profundo está isso, o quanto isso está imobilizando ela realmente de fazer essa ação. Porque eu não sou psicóloga, que isso também não é, mas eu sei que existem terapias, eu tenho colegas psicólogas que atuam nessa área, de realmente trabalhando esses medos, como se fosse dessensibilizando você. Mas é um passo por vez, sabe? Por exemplo, uma pessoa que tem medo de andar de metrô, porque tem muita gente lá dentro, e aquilo dá para ela uma sensação de mal-estar. Então, esse psicólogo vai com ela, primeiro só até a estação de metrô, sabe? Então vai lá, tá junto com ela, então ela tá trazendo assim, o que tá me passando na cabeça, o que tá vindo aqui? Bom, hoje a gente só vai até a estação,
né? Depois a gente vai descer as escadas rolantes e assim vai como se fosse dessensibilizando ela desse medo, né? Até para ela ver, porque não faz muito sentido, né? Ter medo, se você sabe dirigir, você pode ir devagar, você pode pegar ruas mais calmas, mais tranquilas, para que você vai adquirindo segurança, porque o medo de começar a dirigir, uma coisa também é natural para todo mundo que começou. Não é só para a Ana, todo mundo que começou vai com medo, né? Então tem um medo ali. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, eu era muito caruda, porque eu tinha 15 anos e eu queria dirigir. E eu tinha um namorado na época, né, que é até o pai da minha filha, mas eu falava, vai, me ensina, vai, porque ele já tinha, ai, me ensina. Aí a gente ia dirigindo um lugar assim de estacionamento de supermercado. Então, quando eu tirei a minha carta, eu já sabia dirigir. Eu não tinha eu te passei tudo. Mas a primeira vez que eu peguei o meu carro sozinha, eu também fiquei com medo. Eu também fiquei insegura. Eu lembro nitidamente. Eu pegando assim avenidas maiores aqui em São Paulo, eu tinha medo. E olha, eu já tinha experiência, eu já tinha dirigido bastante, e eu tinha medo. E depois o que foi minimizando? Eu enfrentar isso. Eu falei, não, eu tenho que ir, porque na verdade eu tinha que ir para a faculdade. Eu fazia a USP e morava na Moca, então eu atravessava a cidade. E aí eu tinha que ir, não tinha outra alternativa. E aí eu fui indo e isso foi passando e depois a coisa sumiu, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, e dependendo, né, como eu te disse, no caso da Ana, vai muito do conforto dela, há possibilidades de se fazer uma terapia para ajudar nesse processo de uma forma mais lenta, mais eficaz também. Mas se é um medo que eu percebo que está lá e eu posso enfrentar, a melhor coisa que a gente tem a fazer com medo é a gente encarar. Eu acho que assim, é isso. Porque quando você encara algo que é enorme, porque a gente vai montando, né? O medo é uma coisa assim, daí você vai colocando, mais esse, mais isso aquilo, isso aqui, e se isso. Aí ele vai ficando enorme. Aí a gente entra nessa espiral e aí a gente não consegue sair dali, né? Então daí nesse lugar para você falar, vai lá, enfrenta, era uma coisa bem complexa. Eu tinha um medo muito grande, gente, de falar em público. Eu acho que era o meu maior medo. E eu também já peguei em algumas pesquisas isso. Que um dos grandes medos das pessoas é falar em público, né? É. Eu tinha tanto pânico e tanto medo que eu, na faculdade, eu me escondia o tempo todo. Eu chegava até a pagar. Quanto que é para eu não ir? Eu faço qualquer coisa, eu não quero ir. Assim, eu não queria ir, eu não queria me expor naquele lugar da frente. Era muito desconfortável para mim. Até que na minha vida adulta, daí depois da faculdade, num trabalho, eu virei coordenadora e aí a minha chefe falou para mim, não dá mais para você se esconder. Agora você vai ter que ir numa convenção e fazer uma apresentação. Meu Deus, foi a coisa mais terrível para mim. Eu fiquei sem dormir uma semana, assim, pensando de medo, como que eu vou falar para mais de 100 pessoas. Quer dizer, do nada eu fui para 100 pessoas que eu não conhecia. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, existia essas conferências que se faziam em diferentes estados, eu tinha que ir lá e apresentar o meu trabalho, o trabalho do meu departamento, né? E eu não dormi. Eu não dormia à noite, eu não dormi no dia da apresentação, fiz gaguejando, assim, e era uma coisa, gente, que eu sabia de trás para frente, porque era o meu trabalho, assim, não era nada, sabe? Mas naquele dia eu percebi, assim, que embora não tivesse sido bom, assim, do jeito que eu imaginava que poderia ter sido, mas também a primeira vez, a coisa foi mudando, e eu fui enfrentando, e eu tinha muito medo, mas eu falei, não, mas agora eu vou enfrentar. Na época eu fazia terapia, eu lembro que minha terapeuta falou assim pra mim, faz o seguinte, olha, pega esse medo que você tem, de pendura ele numa árvore, de pendura ele ali, você vai pegar ele de volta, deixa ele lá. Aí você vai, faz a sua apresentação, e aí você pega ele de volta. E eu brincava de fazer isso, sabe? Isso me dava um certo alívio também. Então isso foi me ajudando a esse enfrentamento desse medo de falar em público. Até que a coisa realmente se dissipou de tal maneira que hoje para mim é assim, natural, total. Eu não fico nada nervosa, nada com medo. Nada. Dá assim, às vezes, claro, um friozinho na barriga, no começo, mas nada que me... Ai, antes eu fazia, eu não vou. Eu perdi trabalho
Assim, eu disse não para trabalhos que eu tinha sido aprovada quando eu tinha acabado de me formar como nutricionista, porque tinha que fazer palestra. Eu falei, não, eu não vou conseguir, eu tenho medo. Olha, e aí eu fui... Viu? E isso, gente, o medo, ele bloqueia a gente de crescimento, né? Olha, quantas coisas que eu já podia ter feito. E eu fui me cortando. E hoje eu vejo quantas possibilidades me abrem porque eu faço isso, né? Porque hoje eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu vou, faço palestra, dou curso. E para mim é um baita prazer, eu adoro. Eu me sinto muito confortável. Então não há nenhum medo mais, assim, nesse sentido de me congelar. Então a primeira coisa eu acho que a gente tem que fazer é realmente olhar para o nosso medo. Por que eu tô com medo, né? Assim, o que tá me emperrando aqui? Qual é a razão real desse medo? Eu tô com medo de falar em público, por quê? Porque eu tenho medo de passar vergonha, tenho medo de gaguejar. Escreva tudo que você acha que pode acontecer, né? E aí essa é a primeira coisa, se enfrentar o seu medo e olhar para ele. Depois você viu tudo isso, você fala assim, tá bom. E se isso tudo acontecer, o que vai ser de pior? A partir disso que você tem medo que aconteça, se acontecer, o que vai ser de pior que vai acontecer com você? Se isso chegar realmente ser verdade. Aí você vai vendo que, sabe, mesmo que aconteça, mas não faz tanto sentido. Outra coisa que é muito importante também, ao mesmo tempo que esse medo eles nos paralisa, faz com que a gente não haja, uma das formas de enfrentar o medo é agir, né, é praticar. Então, no caso, né, Ana, não sei quão grau é mais intenso essa questão do medo para você para dirigir, tá? Mas é que nem a Val colocou, pega as ruas mais tranquilas e pouco a pouco vai indo. E assim é o que a gente vai fazendo também com esse medo que às vezes a gente tem de não conseguir concretizar alguma coisa, né? Só que a gente entende que se o medo paralisa a gente só vai ficar muito no mental. O excesso de pensamentos vai estar voltado para esse medo e a gente não age, né? Agora, quando a gente começa a agir, entrar em ação, esse medo, ele tá, mas a gente desfoca um pouco desse medo. Uma questão muito importante que você colocou, né, Val, é a respeito também desse enfrentar o medo, mas olhar para esse medo, porque muitas vezes a gente não quer olhar. A gente quer o quê? Deixar só por baixo do tapete. Mas ao mesmo tempo que a gente olha, é onde agora a gente começa a entrar aonde? No outro patamar, né? A gente começa a olhar para nós. É o autoconhecimento, mas vem essa questão de trazer o estado de mindfulness, né? É o estado de atenção plena para aquilo, para o seu medo. Mas é entender também que o medo, ele faz parte, é natural, só que a partir do momento que ele te paralisa, algo tem. E é algo que a gente precisa investigar, né? Mas também uma investigação que seja acolhedora, né? Não esse enfrentar, mas eu acredito também que tudo tem o seu amadurecimento. Assim como você falou, né, Val, que hoje você não tem medo, assim, de falar em público, dar palestra, faz isso, aquilo. Eu vejo, até mesmo pela minha trajetória, que essa semana eu tive que dar também fazer uma apresentação para um grupo de pessoas que eu não conhecia. E eu percebi que a ansiedade chegou. Mesmo sendo uma professora aqui de meditação, professora de Cunhê, a ansiedade estava. Sim. Eu fiz alguns exercícios antes da apresentação, e aí eu tive aí a felicidade de ter, assim, uma aluna, né, que quis entrar no método e tal. Mas olha só essa questão, oportunidade, né? Tempos atrás, se eu ainda estivesse com essa situação do medo muito forte de querer falar não, porque o não é mais fácil, né? Do que agarrar o sim. Então, quando eu percebo algo desconfortável, eu não quero ver, eu quero ficar aqui, no que é confortável, no que é seguro, no que eu vejo, o que vai acontecer hoje, o que acontece amanhã. Só que o que acontece hoje, o que acontece amanhã, se eu não dou um sim, vai ficar na mesma coisa, né? Então a gente passa um ano. Você não sai da sua zona de conforto, não sai. E agora a gente já está aproximando do
de dezembro já, né? E o que acontece? Nesse período, um monte de gente aí fazendo uma lista de novas realizações que querem conquistar, novas metas, mas perceba-se ao longo do ano quanto sim você dá. Porque as oportunidades vão passando, mas se você não agarra, muitas vezes ela não volta de novo. Ela não é um ciclo, né? Que, opa, deixa eu pescar ela de novo. Se você não pega nesse exato momento, no determinado dia, ela se foi, né? Sim. Aí você perde. E eu acho que é muito importante olhar para o medo nesse sentido, que o medo, quando vem o medo, para mim, eu vejo muito isso, né? Eu vejo que é uma oportunidade de crescimento, de evolução. Sim, mas depois que a gente passa, a gente sente uma coisa tão boa de realização, né? De satisfação. E orgulho, né? Também. Mas, enfim, né? São várias questões que envolvem o medo também, mas é olhar com acolhimento, olhar com amorosidade. Você não precisa, nesse momento, se você não está preparada, por exemplo, que vai dar uma crise de pânico, é trabalhar em cima disso antes, né? A Ana, que querida Ana, ela colocou aqui, olha, acho que todos os nossos medos, a que nível seja, tem uma razão racional, ligada a algum episódio vivido. Na verdade, Ana, eu acho que é assim, que se a gente for ter a visão do medo como sendo uma emoção, né, e para que a gente vá alimentando isso, a gente vai ter essas crenças, não necessariamente você viveu alguma coisa. É o exemplo do cachorrinho. Mas alguém que muito próximo de você, ou você ouviu isso por tantas vezes, de uma forma tão inconsciente, que isso se internaliza e vira verdade absoluta. Sim, então, a gente não consegue nem questionar. Por quê? Porque a gente está agindo no piloto automático. É tudo automatismo, né? Vem, eu vou agindo, nem paro. Então, o que mindfulness vai nos trazendo... São pessoas que a gente confia, né? Sim, então, também. Se são, geralmente, quando criança, qual é a voz que a gente confia fielmente? Nos pais, nas pessoas que criam a gente. Se eles falam que lá é perigoso, lá é perigoso. Sim, sim. Sim, então, o que a gente vai aprendendo mesmo com essa habilidade de mindfulness é ir olhando para isso, quadro por quadro, e observando. Peraí, o que eu consigo identificar aqui do meu pensamento? O que ele está me trazendo? Que andar de avião, por exemplo, é morte na certa, é muito perigoso. Muitas pessoas morrem, né? Ou, eu não posso andar no carro porque posso ser assaltado. Sim, então, a gente pode ir investigando melhor isso. Mas espera, isso é real? Acontece para todo mundo? Não. Acontece para algumas pessoas, né? E por que tem que acontecer exatamente comigo? O que eu vou fazer que vai acontecer exatamente isso? Né? Porque quanto mais a gente põe a energia nessa coisa que vai acontecer, a gente tem essa possibilidade de atrair as coisas pra gente, né? Então, é o que a gente vai alimentando. Então, eu alimento essa coisa do medo, de que isso é terrível, parece que eu vou me conectando mesmo mais com isso. Então, quanto mais eu conseguir sair desse lugar, dessa alimentação, né, de alimentar esse medo, de alimentar esses pensamentos e vir para um outro lugar, melhor, porque você não vai estar trazendo a sua vibração, elevando, você vai elevar a sua vibração e sair dessa vibração mais baixa, né, que a gente acaba, parece que realmente atraindo essas coisas, né? Eu tenho... não. Não, só queria ver se a Ana Farias ainda está aqui. Se ela tiver, me manda um oi, Ana. É porque, assim, eu tô numa formação como terapeuta Aura Master e ele mexe muito com a questão do fluxo de energia, né? E tem um fluxo em específico que ele trata muito a questão do medo. Mas, assim, é o medo de tudo. E realmente, assim, tem relatos maravilhosos e uma delas é que eu lembrei agora. Ela retirou, limpou esse medo de dirigir. Aí você me manda um direct depois, então, Ana, tá? Aí teve mais um comentário aqui. Tenho medo de conduzir, não sei de quem é. Esse mesmo, que eu estava lendo. Olá, boa Ana noite. também, né?
É de Portugal? Também Ana Maria, também de Portugal. A Ana, minha Ana querida, também é. Tenha medo de conduzir, mais particularmente o ponto da embreagem. O ponto da embreagem. Da embreagem, é isso? Eu acho que é isso. Embreagem, então tem medo de fazer alguma das manobras do carro, né? Aí então pode ser talvez alguma coisa de vivência, né? Que talvez tenha passado por alguma dificuldade no momento que estava aprendendo e vem sempre isso de volta, né? Ai, mas isso eu não vou conseguir. Mas o que veio também na questão da embreagem, talvez, de, por exemplo, o carro morrer, sabe? Assim, você, principalmente numa subida, né? Você tá numa subida, tem um farol lá em cima, você tá com o pé no breque e no breque, né? E no breque, na embreagem. Né? É que agora o carro no automático. Acelerador. Mas antes se você quer manter, se você quer manter o carro no acelerador e na embreagem. Isso, aí realmente às vezes dá um pânico, né? Teve uma vez que eu lembro que eu peguei uma rua, eu acho que ele é próximo lá do Hospital das Clínicas, lá perto da Rebouças, em São Paulo, né? Tem uma rua que é uma subida, mas tem um farol aqui em cima. Meu Deus, como eu suava, porque eu tinha que ficar parada, mas aí o carro encosta bem atrás, né? Se você dá uma deslizada, já era. Eu entendo muito bem isso. Mas isso são medos reais, isso são coisas que estão ali acontecendo, isso é uma prática. É uma prática que você vai ter que fazer. Isso é prática. Eu acho que isso não praticar, quanto mais você praticar, é o que vai te ajudar, porque não tem como a gente te falar, porque você sabe já o mecanismo, qual que é como que fala? A manobra, né, que tem que fazer. Mas agora é treino, né? É treino. Sim. Então, isso é treinamento. Tenta ver numa rua mesmo agora tranquila, que não passa tanto carro, para você não ter esse medo antes de que algum carro esteja logo atrás, mas para você ter esse conforto, essa tranquilidade para você treinar. Porque, gente, de um modo geral, o medo é natural. Assim, o medo é natural. A gente vai ter vários medos, vários momentos da vida, em várias situações. A grande questão é o quanto esse medo está realmente me paralisando, me impedindo de realizar coisas na minha vida que são importantes para mim, que eu realmente quero fazer, né? Porque eu tenho vontade de fazer aquilo, tá dentro de mim, mas esse medo vem e me bloqueia, eu não consigo seguir, eu não consigo ir em frente. Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Porque o medo, de um modo geral, como a gente disse aqui, é uma emoção universal, vai ter, todo mundo nesse planeta vai ter essa sensação, é algo muito natural e está muito linkado também com a sobrevivência. Então, vai muito da gente primeiro se perceber, né? Perceber o quanto que esse medo está me impactando, de eu fazer coisas na minha vida, né? O quanto que esse medo, ele é real, tá real. Isso aqui é real mesmo, né? Esses meus medos, eles fazem sentido quando eu trago para a luz da consciência, né? E a partir do momento que você traz as coisas para a luz da consciência, você vai percebendo o que faz sentido e o que não faz sentido. Vai significar que depois que você trouxe para a luz da consciência, tudo mudou e aí já é tudo mar de rosas? Não. Sinto lhe dizer, não. Você vai ter que trabalhar nisso, mas você já vai ter tido o despertar de perceber, isso aqui é um condicionamento, isso aqui é um pensamento limitante que está vindo para mim, que está querendo me congelar, me segurar e não me permitir ir. E aí isso vai, cada passo que você vai dando, isso vai te fortalecendo, né? E você vai conseguindo ir trilhando essa jornada. Eu estava falando para... Desculpa. Eu estava falando para a Cris que tem a ACT, que é uma terapia de terceira geração. Eu, de verdade, eu não sou psicóloga, mas falo muito de psicologia, até porque eu sou apaixonada. Sim. E a ACT é uma terapia, chama terapia de aceitação e compromisso. Eu acabo usando muito das técnicas dela com os meus pacientes, porque tem algumas coisas muito mindfulness e muito que traz pra gente muito essa condição de nos entender melhor.
E ele dá, né, o Russ Harris, que é um dos psicólogos que trabalha com a ACT, ele tem um livro fantástico que chama Happiness Trap, Armadilhas da Felicidade, falando muito de todas essas armadilhas da felicidade que a gente acredita pra gente, né? E ele fala disso, de quanto o medo nos paralisa, nos sabota muitas vezes. Eu tô lá no meu barquinho no mar, ele dá muito ele conta muito essa história. Tô lá no meu barquinho, então, eu sei onde eu quero chegar naquele porto ali. Você pode até saber, né? Então eu sei o que eu quero fazer, quero chegar ali. E aí você pega seu barco e você vai. Só que aí, nessa trajetória que você tá indo lá pro porto que você escolheu, começa a sair um monte de fantasma debaixo do barco. E aí eles começam tudo a te amedrontar, né? E aí o que você faz? Você para de remar. Aí você fica lá com o seu barco de novo, rodando, rodando, rodando. E é assim mesmo que acontece com a gente, né? Você identifica uma coisa que você quer fazer, você sabe que é aquilo, você sente muita vontade de fazer, você até decide, não, eu vou. Aí você vai, na segunda remada você começa a vir um fantasminha, o outro. Quando você viu, é um monte de coisa te amedrontando, você congela, para geral e não segue, né? Então, essa terapia te ajuda muito a ter essa visão mais clara e perceber assim, bem, o medo é uma emoção. A emoção não sou eu, mas ela me visita. Ela faz parte de mim, tempos em tempos. Então, eu posso me identificar com o medo aqui. Eu sei que ele está transitando por mim, mas ele não sou eu. Mas eu posso decidir, escolher ir com ele mesmo. Então, eu vou com medo mesmo, sabe assim? Tá bom, medo, então vamos lá. E aí, quando você começa a ir e começa a enfrentar esses fantasminhas que estão subindo do barco, você percebe que esses fantasmas, eles até assustam, mas eles não fazem nada mais do que isso. E você consegue ir trilhando esse caminho, né? Então, eu acho que a gente ter essa consciência de que, sim, a gente pode ir, e a gente pode ir com medo mesmo, é algo que pode nos fortalecer. Eu recebi muito além desse livro, né? Quando eu fiz a minha formação em Mindfulness, o meu professor lá da pós era o Marcelo Demarzo, um dos pesquisadores mais famosos de Mindfulness aqui do Brasil. Eu tenho uma grande honra ter sido aluna dele e ele ter me feito a minha formação também de instrutora com ele, não só da pós. E eu lembro que no final da minha certificação, né, de instrutora, que a gente tinha que guiar as práticas e tinha que fazer os inquiries, e ele lá, tipo, te assistindo, né? Aquilo para mim não era nada confortável, especialmente ele, que para mim era o cara, né? E aí eu falava, vai. E aí ele pedia pra gente abrir o que a gente estava sentindo, compartilhar. Eu falava assim, olha, você tá aqui na minha avaliação, porque a gente mudava de sala, mudava de professor, mas quando eu via que era ele, já me dava uma, sabe? E aí ele falou, Valéria, muitas vezes, muitas situações na sua vida, isso vai acontecer. Às vezes você pode pegar até um grupo de mindfulness que vai ser bem desafiador, né? Que você vai olhar aquilo e você vai falar, uau, esse aqui é bem desafiador. E esse medo vai surgir, porque é natural. Mas o que você pode fazer é vir com ele mesmo. Vem com ele mesmo e vambora. E aí eu fui com o meu medo mesmo, sabe? Quando ele falou, eu falei, tá bom, então eu vou com ele. E aí você vai e você faz. E isso é tão gratificante, gente. Acho que quando a gente consegue, né, dar esse passo e enfrentar os nossos medos, mesmo que seja pequeno, não importa o que seja, você consegue falar, tá, vou com ele mesmo, vamos lá. E você fala, bom, fiz, consegui. E aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso vai se dissolvendo, né? Vai indo embora. Eu acho que o mais legal, Val, de você, da gente ver, né? Às vezes o medo é por uma situação em que a gente acha que o outro vai estar nos avaliando, né? E realmente às vezes é. Mas Sim. é lembrar também que, mesmo que seja uma palestra, né? Tem que dar uma palestra, uma entrevista. Às vezes a gente fica pensando, nossa, quantas pessoas vão ter, né? Quem que vai estar lá? Mas a lembrar, em primeiro lugar, que todos nós somos seres humanos. Então, todos nós temos as nossas inseguranças. E quando a gente vai descamando isso, né? Sem falar, nossa, aquela pessoa é tudo isso, né?
e ai, ela é mestre disso, faz palestra daquilo. Ai, meu Deus, mas ela vai estar na minha plateia. E agora, como que eu vou fazer, né? Mas assim, é de ver a outra pessoa é igualzinho, é um ser humano, né? Então vai ter lá suas inseguranças. E muito do nosso medo é realmente aquilo que a gente deposita dentro da mente, né? Sim, sim. Minha amiga tá aqui. Oi, Cris, querida. Ela também tá dizendo a mesma coisa, porque a gente tinha os mesmos medos na faculdade, eu e ela. Morria de medo de falar no público. E no final, ela também venceu o medo dela. Ela foi ser palestrante. E eu lembro que daí, quando a gente fazia palestra, muitas vezes a gente chegou a fazer palestra até no mesmo lugar. Uma vez ela foi, depois fui eu. E a gente falava, quem diria, hein, Cris? Quem diria que o nosso maior medo hoje a gente está trabalhando com isso, né? A gente está trabalhando com isso. Então, veja, é sempre possível, né, a gente enfrentar esses medos. Quer sozinho, quer com a ajuda de um profissional, no tempo que for o nosso tempo. Mas é assim, é procurar perceber o quanto que você pode fazer por você, pode investir em você, né? Porque isso é um trabalho que a gente faz com a gente mesmo, né? Não adianta o outro falar para você, mas você é ótima, você consegue, vai lá e faz. Não, isso aí imagina, não tem medo nenhum. Não adianta, né? A emoção é sua, pertence a você. É você quem vai ter que se conectar com isso, perceber o quanto você verdadeiramente quer transformar e saber que, sim, é possível. Eu acho que quando vem a vontade da gente fazer as coisas, é como se fosse um chamado, né? Uma intuição do divino dizendo para você, você pode fazer, vá lá e faça, né? E aí você vai trabalhar nisso na forma que você achar melhor, pedindo ajuda, né? Enfrentando um passo por vez. O primeiro passo é isso, é reconhecer que tipo de medo é. E onde, qual é o caminho que eu vou percorrer para isso, né? Eu vou fazer uma terapia, eu não tenho ninguém, mas eu tenho alguém para conversar, para falar. Esse poder do compartilhar é muito poderoso, isso é né? Fantástico. É muito isso poderoso. É muito bom. Uhum. Então, quando a gente compartilha, nesse caso, assim, tenho medo ou vergonha de falar em público, mas se você acredita na sua voz, na sua mensagem, é nela que você tem que trazer o foco, e não em quantas pessoas vão estar te olhando, né? E a mesma coisa, e assim, mindfulness, eu sou também suspeita para falar, mas traz toda essa abertura tão amorosa, que você não é uma coisa rígida, não é que você, por exemplo, a criança está chorando, não, vem cá, vai, faz isso. É você trazer esse olhar amoroso, aceitar, perceber como que você está, como você reage com essa emoção. Cuidar de você primeiro. E depois, Sim. automaticamente, quando você se cuida, quando você vê que você tem esses recursos, que você diminui a intensidade desse medo, naturalmente, aí essa palavra é muito forte, naturalmente, você vai perceber, nossa, o que deu em mim que... Se fosse tempos atrás, eu não teria coragem de fazer isso, mas hoje eu tenho, né? Então, é muito, muito importante esse modo, o modo como a gente vai fazer, né? Mas tendo Sim. essa consciência, a clareza do ponto inicial, dos passos que a gente pode tomar aqui, né? Aí tem uma amiga minha que a Antônia chegou, ela falou que tinha também medo de dirigir. Aí tem um outro comentário, Val, a Tiazi, ela colocou que dentro da gente existe 2 monstros, vai ser mais forte aquele que a gente alimentar mais, com certeza, Sim, né? Com certeza, é isso mesmo, aonde você vai botar a tua energia, né? O que você vai alimentar, vai crescer, né? Mindfulness é bem isso também, a gente fala muito disso, né? Onde você focar a sua atenção, cresce. Ana Maria colocou a questão do carro, de parar o carro numa subida e não conseguir pôr o carro a andar. É isso mesmo, é treino, né? Não tem jeito. E vai vir, né? Mesmo que a gente treina, chegou naquele momento, mas quanto mais você treina, mais preparada você vai estar, né? Sim, sim. Há várias maneiras depois da gente lidar com isso, né? Como você falou, lidar com essas situações. Né? Quando a gente aprende a trazer a mente para o momento presente também, isso vai te ajudando a se conectar com a tua respiração, com os sons. Isso vai estar te dando sai um pouco da mente
e você vem um pouco, né, para o presente, estabilizando um pouco mais. Porque senão a gente vai para esse lugar dos pensamentos que nos capturam e vem trazendo todas essas coisas que são tão difíceis, e aí a gente se vê muito apegado nisso. Sim. E aproveitando essa deixa, tem uma pergunta lá na nossa live da semana passada, da Dimitri, é uma pessoa incrível também, assim, conheci aqui na internet, ela tem um livro bacaníssimo que chama Pílulas, oh meu Deus, agora esqueci o nome completo do livro dela, mas enfim, Pílulas do Conforto, se eu não me engano. E ela deixou uma pergunta pra gente na live passada, falando justamente isso, da gente falar para que a gente traga a atenção para o momento presente, porque acho que eu tinha dado um exemplo de lavar a louça, então vai sentindo a água na mão e tal. Ela falou, mas quando a gente faz isso, né? Se eu estou tendo uma emoção desafiadora, e aí eu trago a minha mente para o momento presente, eu não estou fugindo ou não querendo ver esta emoção. E ela me perguntou isso ali, né? Que eu não entendo isso, como que o que é certo, então? Aí eu vou falar o meu entendimento disso, aí você fala o seu. O meu entendimento é o seguinte, né? A emoção, ela tá ali, ela tá nos visitando, né? Muitas vezes a gente não tem nem consciência que a gente tem uma emoção com a gente está se sentindo desconfortável, mas a gente não sabe nem o que é. Então vamos imaginar que hoje a gente está falando do medo, vamos imaginar que você identifica, né, que você tá com medo, que o medo tá te visitando. Você pode fazer isso que a gente falou, olhar para ele, perceber, mas exatamente do que eu tenho medo? Né? É um medo real ou é um medo irreal? É um medo de algo que está imaginado aqui na minha mente ou algo que realmente está acontecendo? E vamos pensar que você viu que é algo imaginado, que tá indo para esse lugar toda hora, né? Ah, mas eu tenho medo, sei lá, tem uma crise no teu trabalho, o chefe vai mudar, você está com medo de perder o emprego. Isso não está acontecendo, mas a mente vai para esse lugar. Mas eu tô com medo de perder o emprego, porque se eu perder o emprego, eu tenho medo de não ter como pagar o meu aluguel, eu tenho medo de... E aí vai, né, um medo atrás do outro. Isso está acontecendo? Não, isso não é real. Eu identifiquei que eu tô com medo, ele está aqui, é um medo, eu não preciso alimentar. Então, para que eu não vá alimentar esse medo, eu trago a minha mente para o momento presente. Eu não tô saindo, né, ignorando meu medo. Eu tô consciente que eu tô vivenciando uma situação de medo. Eu vivencio essa situação que não é real, então eu não preciso. Eu não preciso ficar alimentando esses pensamentos, né? Então o que eu faço? Bom, eu já identifiquei, isso aqui não é real, isso aqui não está acontecendo nesse momento. Então, eu vou trazer a minha mente para o momento presente. E aí você sai desse turbilhãozinho aqui, dessas 1000 ideias que vêm atrás uma da outra. Ah, mas o emprego vai perder, mas depois você não vai conseguir pagar o aluguel, e você não vai conseguir isso. E aí, essa espiral para, você traz e se conecta com o momento presente. Então, você não está fugindo, muito pelo contrário. Você identificou, você percebeu, mas você não está alimentando. Né? E nesse momento que você está presente, você não está no turbilhão dos pensamentos. Você está apenas vivendo o que você tem para viver aqui e agora. E aqui e agora, o seu emprego está aí, está tudo bem. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu concordo, assim, e muito com você, né, Val? Só que, assim, entra nessa questão do autoconhecimento, assim como o Amparo colocou aqui, que eu estou entendendo que lidar com medo é possível a partir do autoconhecimento. O que acontece? A gente está aqui num turbilhão de pensamento, seja ele um pensamento que nos leve a cada vez mais intensificar o medo, né? Porque cada vez que eu olho para uma determinada situação que me aflige, eu vou intensificando cada vez mais. Sair disso não de maneira alguma, ficar de braços cruzados, fugir. Mas esse autoconhecimento só vai vir a partir do momento que a gente acalma a nossa mente. Exato. A gente não consegue raciocinar, e isso tudo, Cris. Tá? A nível energético, a nível mental, emocional. A gente não consegue sair do turbilhão se a gente repetidamente ficar olhando para aquilo.
né? Porque a gente não sabe. São expectativas, são cenários que a mente vai criando a todo momento, só que a gente não tem a resposta. O que vai acontecer daqui a 2 dias? O que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. E aí pode acontecer, pode não acontecer, não pode, mas ficar nesse redemoinho, né? Imaginando respostas imaginárias, né? E que pode não acontecer, e acontece da gente ter criado tantos cenários e nada acontece. Olha o estresse mental. Só que, vamos lá, agora para a gente ter clareza do que está acontecendo, primeiro de tudo a gente precisa acalmar a mente. Como que a gente faz? Saindo. E sair é muito fácil. Sair é você se perguntar, eu falo muito para as minhas alunas, perguntam assim, ó, o que eu estou fazendo agora? Eu estou sentada estudando, só que a minha cabeça tá para lá, eu volto. Eu estou comendo, mas eu estou pensando, eu volto a sentir o sabor da comida. Estou bebendo, eu volto a sentir o sabor do meu chá. Eu estou, enfim, onde quer que eu esteja, o meu corpo está presente. A mente não. A mente pode estar passeando para todo lugar, mas o corpo está aqui. Por isso que a gente fala muito que a base é a respiração, né? A respiração está acontecendo a todo momento, inconscientemente a gente fica na maior parte do tempo, sim, sem reparar na respiração. Mas volta para a respiração, você se conecta de novo com o seu corpo, você sente onde o medo está te afetando. E geralmente o que acontece? O medo vai desencadeando também um estado crônico de ansiedade, né? Porque você fica alimentando a nível energético, falando agora do Cunhê, né? Que para muita gente deve ser novo, eu sou professora de Cunhê, ele trabalha muito com a movimentação da nossa energia. No estado de ansiedade, de estresse, o que está acontecendo? A energia fica muito presa aqui na região da cabeça. A gente não raciocina. Então, o único jeito para a gente diminuir, fazer fluir essa energia que está presa é soltando o centro de energia da garganta. E ela se solta através de uma respiração, né? Que no Cunhê a gente faz a respiração boca e nariz, mas de pouco a pouco ir aprofundando na respiração, porque o que acontece? Aprofundar na respiração aumenta o nível de oxigênio no corpo. E fisiologicamente, ele vai liberando o quê? Mais hormônios calmantes. Quanto mais a minha respiração se mantém curta, tá? Rápida, vai liberando pra gente esses hormônios agora estressantes. E por isso tudo que fica nesse estado inquieto, nervoso, e realmente a gente não consegue trazer agora o autoconhecimento, né? Com certeza. Acalmar a mente primeiro e depois a gente começar a questionar de onde está vindo esse medo, o que a gente está acontecendo. Aqui a gente já está agindo com medo e não fugindo, a gente se aproxima, né? Em mindfulness, né, mesmo no próprio budismo, você pode perceber que essa prática da respiração, essa prática da meditação, onde você se conecta com a respiração, é uma das práticas meditativas que mais estabilizam a mente agitada. Então, você ir para a respiração vai trazendo essa calma. Então, você sai do turbilhão e vem para a respiração. Então, são alguns segundos de paz que você oferece a você mesmo. E quanto mais você treina isso, mais fácil fica essa transição. A grande questão é quando você está totalmente no piloto automático, você não se dá conta, né? É a mesma coisa comer. Quando você viu, já comeu. Quando você viu, já porcionou, já acabou. Nem sei lá que gosto tem, quantas garfadas eu tenho, o que eu pus aqui, quantos pães eu comi, se eles estão soltos na mesa, sei lá. Por quê? Porque você não está prestando atenção. Comer é um ato total automático, né? As pessoas não se dão conta. Então, levar a atenção a esse momento e se perceber, às vezes é muito custoso na hora que você está no dia a dia. Num almoço, que você já passou a manhã inteira cheia de questões, talvez no trabalho. Quando você senta para almoçar, a cabeça vai para onde? Duas tarefas para frente, né? Eu tenho que fazer A, eu tenho que fazer B, eu tenho que fazer C. Você não está aqui. Então, se a cabeça está pensando nas tarefas, como você está sentindo
o que você está comendo. Impossível. Então, isso é só para ilustrar como a gente vive no automatismo. Eu também vivo assim muitas horas, não pense que porque a gente pratica mais, faz que o tempo todo a gente está atento, não está. Mas a grande questão é essa. Eu consigo fazer essa transição bem mais rápida hoje. Mais rápido. Então, quando eu me percebo, eu já consigo trazer a minha atenção. Quando eu me percebo nessas emoções, eu já consigo investigar o meu corpo. Aonde no meu corpo o medo está se expressando? O que eu estou sentindo aqui? E quando eu me conecto com o corpo, isso também me ajuda a observar essa emoção de uma maneira diferente. Então eu uso as sensações físicas do meu corpo também para olhar para a emoção. É mais ou menos isso que eu sinto. Então, quando eu percebo aonde ela se expressa, eu percebo que tem um aperto no meu peito, uma dor aqui. E eu só observo, eu não vou para a historinha da mente. Mas é por conta disso. Não, só sente. Então, isso, gente, uma coisa que é desse tamanho vai ficando assim. Não é que a emoção vai embora, não é que você perde tudo. Mas essas coisas a mais que você adicionou aí, que eram desnecessárias, acabam indo embora. Ela vai se soltando, né? Eu acho que é isso. Bom, a gente já passou da hora. Eu gostaria de deixar, então, só uma frase de reflexão, daqueles cards que eu falei para você que eu tinha separado, Show. né? Muitas vezes a gente está cercado de pessoas que muitas vezes a gente não tem nem a liberdade, nem esse conforto da gente se expressar, né? Eu acho que muito quando a gente está num momento de medo, quando a gente começa a se expressar, comunicar, da gente ter essa liberdade de falar com o outro, a gente já sente muita diferença daí. A gente não fica guardando o medo só para nós, né? E com essa mensagem é que eu queria deixar aqui, antes da gente terminar, quem é a melhor pessoa com quem você pode conversar para dividir os seus problemas? E de que forma isso é positivo para você? E lembrando que essas pessoas, tá? Você pode escolher se dentro da sua família você não tem com quem falar, e que muito acontece isso, porque infelizmente na roda entre a família, aquela que vive sob o mesmo teto, muitas vezes é as que mais tem a impaciência de ouvir, né? E esse ouvir, hoje em dia a gente percebe que mal a gente consegue se expressar, mas o outro não ouve a gente, né? Então, nesse sentido, eu convido a todos a estarem com a gente toda segunda-feira às 18h18, que a gente faz aqui uma roda de conversa em que vocês podem se expressar e dentro daquilo que a gente pode te ajudar em relação ao próprio desenvolvimento humano, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, ao longo dessa semana também, a gente vai soltando também as caixinhas de pergunta, né, Val? Para vocês colocarem aí as suas dúvidas, as suas questões, e da gente trazer temas cada vez mais interessantes, relevantes, e que possam fazer realmente diferença no seu dia. Ótimo, isso mesmo, Cris. Eu vou só complementar o que você falou, né, da gente procurar alguém com quem a gente pode falar, até para repartir essas coisas que a gente está sentindo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz algo tão grande e não é. Mas do mesmo jeito que você está compartilhando o que você fala, procura também ouvir o outro. Isso é difícil, né? A gente tem a nossa presença. Oferece para o outro a tua presença. Quando o outro fala, tenta apenas escutar. Né? Porque senão a gente sempre quer, mas tá falando isso, eu vou falar aquilo também. Deixa eu ter. A mente também tá lá na frente. Esse é um exercício incrível, né? Para mim também é muito difícil, assim, não vou confessar que não é fácil não, mas é uma prática da gente oferecer a nossa presença total. Então, a pessoa está falando, você ouve, né? Você só ouve. Então, aí isso também vai ajudando ela a te ouvir melhor, né? Então, essa troca também é importante. E a gente espera, né, vocês aqui a semana que vem, e trazendo algum outro tema que, se vocês tiverem ideia de colocar aí pra gente compartilhar, vai ser muito bom. Então, queria agradecer a presença de todos, Ana querida, Cris, Amparo, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo grande e um ótimo finalzinho de feriado.
Verdade. Então, desejo também, desde já agradecer a vocês, a participação de todos, a presença de todos, e que semana que vem a gente possa estar novamente juntos aqui para ter essa roda de conversa leve, né? Suave, de grande aprendizado. Sempre a gente aprende, né? Então, essa é a vida. Acredito que a vida é essa jornada da vida que a gente aprende a todo momento. E para isso a gente precisa estar com a mente e os ouvidos abertos também para receber. Então, deixa eu deixar mais um beijo aqui, claro. Só. A sua mãe, eu vi. Não, a minha tia está aqui hoje. Ela disse que hoje ela gostou muito. Obrigada, tia, minha tia Beth. Sácio Elizabeth. Então, às vezes ela vem participar. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Espero que isso possa também ter ajudado. Ela disse que gostou bastante. Muito bom. Que bom. Então, um beijo grande para vocês. Obrigada. Então, agora a gente já bota lá uma caixinha de perguntas para vocês colocarem lá as suas sugestões, o que vocês têm mais dificuldade de lidar no dia a dia. Então, fiquem com Deus. Até semana que vem. Uma ótima semana aí. A gente vai mantendo aqui o contato ao longo da semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Até, um beijo. Tchau, Cris. Beijos. Tchau, tchau.